Olá, turma do terceiro ano. Hoje estamos juntos para aula 3 de Geografia. Comigo, Selmo Shoa, professor de vocês. Estudaremos, em síntese, os elementos da paisagem, que a gente já viu em aulas passadas, que eles podem ser culturais ou naturais. Então, vejamos com atenção, esta aula. Numa paisagem, existem os elementos culturais, que eu vou mostrar para vocês agora. Vejamos, temos as casas construídas pelo homem, os prédios, os barcos e os carros. Então, são alguns exemplos, de paisagem culturais. Existem também, as paisagens naturais, são os elementos naturais da paisagem. Vemos aí um rio, na sequência os morros, em seguida a vegetação em um lugar. Tudo bem. Então, prossigamos. Vamos nos voltar para observar o nosso lugar, ou seja, o meu lugar, o meu olhar sobre o meu lugar. Então, se apresentado esse tema num texto, deve ser o título. O título é Meu Lugar, tá certo? Então, no meu lugar, existem tanto os elementos naturais como os culturais. Os elementos da paisagem do meu lugar, culturais, entre eles eu posso citar a igreja, as casas, os carros, os açudes, as motos, a estrada, as cercas. Tá aí um exemplo de elemento cultural. No meu lugar, também observando, eu vejo as aves como elementos naturais, os bichos, as árvores, tá certo? Então, nós observamos ao nosso redor. Na atividade, vocês verão na página 14 e 15 do livro de Geografia, a análise de uma paisagem no item 1, primeiro do texto, em seguida da paisagem, no item 1 e 2. E na página 15, o item 3 e 4 vai trazer para vocês os elementos da paisagem do texto anterior, e na 4 você observar os elementos do lugar onde você vive. Daí, escrever também as informações no caderno, no seu caderno, formando um texto. Esse texto tem que ter o tema, certo? Em seguida, tem que haver pelo menos 2 parágrafos, um com os elementos naturais e outros com os elementos culturais. Isso você escreve no caderno. Aí diz aqui, lembre-se de dar um título ao texto. O título do texto, eu sugiro que vocês escrevam A Paisagem Onde Vivo. O título, A Paisagem Onde Vivo. Se eu fosse escrever o meu texto, escreveria mais ou menos assim, para dar um exemplo a vocês. Na primeira linha, o título, A Paisagem Onde Vivo. Fazia parágrafo e começava a escrever. Eu moro no sítio Olho d'Água, onde posso ver árvores, riachos, animais e aves, que são os elementos naturais dessa paisagem. Ponto final. E faria o segundo parágrafo igual com o primeiro. Na paisagem local, ainda vejo casas, igreja, estradas, açudes, cercas, motos e carros.
né? Esses são os elementos culturais que consigo ver no meu lugar. Ponto final. Então é isso. Bom trabalho. Estou aqui à disposição no horário de aula para poder tirar todas as dúvidas.